Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, que aonde você estiver agora, você seja abençoado pelo nosso Deus. Eu gostaria de realizar uma oração e também falar algo aqui muito importante para você e fazer um convite todo especial para que amanhã, às 8 horas da manhã, você possa acompanhar na íntegra o nosso culto online, o momento da oração, o momento da busca e da exposição da palavra de Deus, que é o mais importante. Jesus disse, quando estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, se referindo a tudo que é material, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma, da nossa vida. E você viu o título aí, né? Não seja omisso, não seja omisso. Eu quero compartilhar com você uma palavra aqui muito importante que eu nunca compartilhei ela aqui no Facebook, mas eu queria compartilhar com você. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para que você possa entender o porquê desse título, né? Não seja omisso, não seja omisso. Fique sempre do lado da verdade, doa a quem doer, goste quem gostar. Quero mostrar para você o poder que tem a verdade, o poder que tem a verdade. Quando nós estamos do lado da verdade, nós estamos então do lado de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16. Esse é um livro pouco falado, né? Nós quase não falamos acerca do livro de Esther, embora temos muito que aprender com essa mulher, né? Uma mulher que era órfã e que Deus mudou a história da vida dela. Eu até sugiro a você que você, essa semana, já que é um livro pequeno, né? É um livro que tem apenas 10 capítulos, eu sugiro a você que essa semana você estude o livro de Esther. Vamos juntos estudar o livro de Esther essa semana. São apenas 10 capítulos. Você vai ver que história fantástica dessa mulher chamada Esther. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos direto ao assunto já no versículo 16, né? Eu quero antes dizer para você o seguinte: aqui havia um propósito do rei, por influência, de destruir, de matar os judeus. Um grande massacre seria, um grande morticínio. E essa mulher chega aos ouvidos dela que essa seria a intenção. Havia uma trama para que o rei mandasse matar os judeus. Embora o rei Assuero fosse seu esposo, ele não compartilhava da mesma fé que Esther, nem tampouco acreditava no Deus de Esther. E essa mulher descobre então o que está acontecendo e, sem ao menos ser convocada, ou sem ao menos agendar um horário, ela decide falar com o rei, algo que era contra a lei. Existia uma lei, por exemplo, que se você fosse até o rei nessa ocasião, sem você ser chamado por ele, solicitado por ele, e você chegasse do nada assim para falar com ele, você poderia ser punido de morte. Você poderia ser punido de morte. Fosse quem fosse, não importa quem seria, essa pessoa se colocaria em risco, porque existia essa lei que ninguém poderia ir até o rei ou falar com o rei sem que houvesse um agendamento, sem que você fosse solicitado. Mas diante de tudo o que Esther descobre, ela não suporta ficar calada. E olha o que diz no capítulo 4, no versículo 16. Ela disse: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias,
nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, porque era contra a lei, como eu estou te falando. Se perecer, pereci. Olha só como é forte isso. Ela disse para o seu primo, né, Mordecai, vai lá, junta todos os judeus que se acham em Suzã e diga para eles jejuarem. Por 3 dias eles vão fazer um jejum, e eu também, com as minhas servas, já que ela era considerada rainha, por ser esposa do rei Assuero, eu também estarei jejuando, eu e as minhas servas, e depois eu vou lá falar com o rei, ainda que seja contra a lei. De fato, a lei era contra. Eu repito, se você não fosse solicitado pelo rei, ou se não houvesse um agendamento e você aparecesse lá do nada para falar com ele, você poderia ser punido de morte. Essa mulher chamada Esther, ela coloca a vida dela em risco, porque ela não aceita ver aquela situação e tudo aquilo que ela descobre, aquela trama que os judeus seriam mortos, que haveria um grande massacre. E ela tinha dentro dela o seguinte: eu não posso ficar calada diante dessa situação, até porque ela era uma judia também. Eu não posso ficar calada, eu não posso ser omissa diante dessa situação. Eu vou buscar Deus, eu vou jejuar, mas eu vou lá falar com o rei. E todo mundo aqui deve entrar em jejum. Se eu perecer, eu pereci. Ou seja, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas que eu vou lá falar com o rei, que eu vou contar toda a verdade para o rei, pois eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Por quê? Porque estava ao alcance dela. Eu quero dizer para você, não existe nada mais poderoso do que a verdade. Quando nós estamos do lado da verdade, nós estamos então do lado de Deus. E nós não temos que ter medo de falar a verdade, embora nós sabemos que vai desagradar muitas pessoas. Mas não há o que fazer. Entre agradar as pessoas e agradar a Deus, agrade a Deus. Entre ficar do lado do que é certo ou errado, fique do lado do que é certo. Ainda que pareça que você está sozinho, todavia Deus está com você. Essa é uma história longa e de muito ensinamento. Eu tenho essa história dentro do meu coração. Se fosse para mim narrar para você o livro de Esther, só de eu ler esse capítulo eu conseguiria narrar o livro todinho de Esther para você. Mas eu faço esse desafio. Eu quero que essa semana, a partir de agora, você se proponha a estudar o livro de Esther. São apenas 10 capítulos. Leia com calma. Não tenha pressa de começar a ler hoje e já terminar amanhã, não. Leia com calma. Leia com calma, capítulo por capítulo. Veja a história dessa mulher. Veja o caráter que essa mulher tinha, que infelizmente falta em muitas pessoas, que têm a verdade, mas não proclamam, não têm coragem de falar. Vivem fazendo a política da boa vizinhança. Vivem sendo omisso diante da situação. Tem muitas coisas que poderiam ser evitadas se houvessem homens e mulheres de Deus dispostos a falar a verdade. O problema é que muitas das vezes eles são omissos. Eles sabem que está errado, eles sabem que aquilo ali não agrada a Deus, mas ele mantém a política da boa vizinhança, né? É melhor dar tapinha nas costas, né? É melhor passar a mão na cabeça. Afinal de contas, tem gente também que não quer um pastor, né? Tem gente que quer um babá, que quer que fique passando a mão na cabeça dela. A verdade de Deus, ela tem que ser proclamada. Doa a quem doer. Goste quem gostar. Quem não gostar, paciência. Jesus disse: conhecereis a verdade. Ele não disse conhecereis a mentira. Ele disse conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O desafio foi lançado. Quero que você estude
o livro de Esther. Você vai ver a trama que havia e como que essa história termina. Uma história fantástica, uma intervenção divina. Deus faz algo tremendo nesta ocasião. E eu quero que você estude. É o que eu disse. Eu poderia, só de eu ler aqui, eu seria capaz, pela graça de Deus, de narrar para você todos os 10 capítulos da história de Esther. Mas se eu fizer isso, aí vai ficar muito fácil para você. Aí você não vai estudar. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Ela não ficou calada. Ela se colocou em risco para ir lá e falar com o rei e disse: se eu perecer, eu pereci. Ela estava disposta a morrer pela verdade. É impressionante que hoje as pessoas estão dispostas a morrer na mentira. Hoje é o oposto. A pessoa está toda destruída, a vida da pessoa está toda destruída, mas ela prefere continuar no engano. Ela prefere continuar na mentira. É lamentável isso. Lamentável. Nós vamos fazer uma oração. Amanhã, às 8 horas da manhã, acompanhe o nosso culto online ao vivo. Eu quero fazer um pedido para você também. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar aqui no Face o link do meu canal que será ativo no YouTube. Nós vamos colocar um canal que eu tenho aqui já faz um tempo, mas eu nunca usei, né? Já usei outros, mas esse a gente não estava usando. E eu vou colocar esse canal no YouTube para funcionar. E eu quero que você se inscreva, quero que você compartilhe o link com seus amigos, quero que você compartilhe com seus familiares, para aqueles que querem a verdade de Deus, para aqueles que querem se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Através deste canal, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Vamos falar sobre o livro do Apocalipse, vamos falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Antes de eu fazer a oração, permaneça aí que eu vou orar agora. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas, rapidinho, né? Mandar um abraço para meu amigo Bispo Antônio José. Deus abençoe, Bispo, o senhor e toda a família. Mandar um abraço ao pastor Edson, a dona Marli, pastor Tiago, né, e a missionária Ariane, a dona Helena, a Cleide também, meu amigo Paulo, a dona Norma, a Rosana, Deus abençoe a sua vida, a doutora Lauriane, meu amigo Fabrício e outras pessoas que estarão vendo depois essa transmissão. Eu faço esse pedido para você. Eu vou compartilhar aqui no meu Face daqui a pouquinho o link desse canal no YouTube. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude. Você vai entrar no link, vai se inscrever no canal para que você possa acompanhar. Mais uns dias nós vamos transmitir tanto no Facebook como através do YouTube. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com a palavra de Deus. Vamos entrar também nessa plataforma que é o YouTube. E eu quero que você me ajude se inscrevendo, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, e juntos nós vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e amado, nós entramos na Tua presença em oração em favor da vida de todos. Primeiro nós te agradecemos por esta palavra breve, mas poderosa, de alguém que tinha o caráter de uma pessoa de Deus, alguém que estava disposta a arriscar a própria vida, mas não ficaria omissa, não ficaria calada. Que essa pessoa entenda que estar do lado da verdade é estar do lado do Senhor. Nos dê esse espírito de ousadia para proclamarmos a verdade do Senhor, meu Pai, em todas as partes. Que o Senhor possa nos renovar, nos fortalecer, avivar a nossa alma, a nossa fé, estender as mãos poderosas e tocar no nosso lar, na nossa família, nos nossos amigos. Que o Senhor possa nos socorrer nesse momento de pandemia, onde nós estamos vivendo dias difíceis, dias de muitas lutas e dificuldades, mas que o Senhor possa
nos ajudar, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e entregamos tudo nas tuas mãos. Nosso país, a nossa cidade, a nossa região, entregamos nas tuas mãos o culto de amanhã, às 8 horas da manhã, que o Senhor possa nos dar graça para transmitir a tua palavra, o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Creia que você está abençoado por Deus. Um abraço também para Eleonora, né? Deus abençoe a sua vida. Está aqui então o desafio, tá? Nós vamos, a partir de agora, estudar o livro de Esther. Vamos começar hoje. Comece hoje já. Leia nem que seja um capítulo, mas leia com calma para que você possa entender, até que você chegue aqui aonde nós acabamos de expor para você esses 2 versículos que é poderoso a história desta mulher, o caráter de uma pessoa de Deus. Não seja omisso, não fique calado diante de uma injustiça, não fique calado diante de um engano. Proclame a verdade de Deus, ela liberta as pessoas, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui, a Eleonora, né? Mandar um abraço também para nossa amiga Patrícia, meu amigo Mateus e outras pessoas que estão, a Creide Marques, outras pessoas que estão entrando aqui agora. Deus abençoe, Paulo. Um abraço, viu? Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Olha só, novamente eu vou fazer o pedido para você. Eu vou compartilhar aí no Face, a Raquel está me ajudando aqui. Eu vou compartilhar no Face o link do canal do YouTube, que nós vamos colocar para funcionar também nesta plataforma. E mais uns dias nós vamos transmitir o culto online, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Eu quero que você compartilhe esse link, se inscreva no canal e nós vamos, em nome do Senhor Jesus, alcançar o maior número de pessoas possíveis. E lá nós vamos também tratar acerca do livro do Apocalipse. Eu tenho recebido pergunta das pessoas, né? Já que nós vivemos dias difíceis, e é um livro pouco falado, né? Poucos têm coragem de falar sobre esse livro, mas nós vamos falar. Afinal de contas, nós já estávamos falando, né? Toda quarta-feira. Então, eu quero que você entre no canal e se inscreva lá e nos ajude a aumentar ao máximo o número de inscritos no canal do YouTube para a glória de Deus, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Amanhã às 8 horas da manhã estou ao vivo no culto online, eu e meu amigo Fabrício, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus em nome do Senhor Jesus.